Senhoras, senhores, amigos e amigas presentes aqui no Fora da Caridade, é um prazer imenso da minha parte estar mais uma vez junto aos corações queridos dos trabalhadores desta profícua terra de Caxias do Sul. Agradeço mais uma vez o convite formulado pela União Municipal Espírita para estarmos aqui neste mês refletindo, confabulando, extraindo cada vez mais informações do Evangelho de Jesus para iluminar as nossas vidas. Além de termos a oportunidade dessa reflexão, que é sempre positiva, agradeço imensamente a possibilidade de rever aqui amigos queridos que não via já há uma boa data, em razão de calendários nossos, de atividades outras, de ambas as partes. Mas aqueles que se amam, independente da distância, sempre estão juntos e é um prazer retornar a vê-los. Esta noite, então, o nosso tema é sobre a mansuetude. Nós vamos encontrar nas bem-aventuranças, elas bem definidas e delimitadas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, principalmente. No capítulo 5, verso 5, tem essa passagem que está nesta lâmina: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Nós vamos analisar ao longo desses minutos da noite, na qual nos encontramos aqui, referência a justamente esta ideia de possuir a terra. Por que será que Jesus, ao anunciar essa bem-aventurança, fez a ligação com esta possibilidade ou com a realidade de concretizar-se que os brandos herdarão a terra? No primeiro momento nos parece bem claro, quando a gente estuda a doutrina espírita e abre o leque de evolução dos mundos, a gente vai se dar conta que aqueles espíritos que habitam os mundos felizes são espíritos em que o bem sobrepuja o mal. Então, nos parece um tanto quanto direcionada a conclusão desta menção de Jesus, é que a estes mundos, ou na categoria desses mundos, na qual a Terra, o nosso planeta, um dia fará parte desse conjunto de outros planetas do universo, que já se encontram sob esta condição de mundos felizes, nós encontraremos aqui, sobre a face da Terra, espíritos que terão galgado este grau evolutivo a ponto de serem caracterizados por serem espíritos brandos. A brandura será então, nesse momento desse processo gradual de aprimoramento das almas, será aqui a Terra o momento onde nós encontraremos como definição da humanidade aqui presente como sendo espíritos brandos. Mas evidentemente que também há uma outra possibilidade. Quando nós tratamos da característica do que é a brandura e que a gente vai aprimorar ao longo desta nossa reflexão, há também uma outra consequência, que é natural daqueles que são brandos e que muitas vezes pode nos passar despercebidos. Mas nós vamos chegar lá. No primeiro momento, queremos fazer aqui uma reflexão, se a lâmina deixar. Acontece, a gente se encontra às vezes numa obsessão tecnológica, né? Deixa eu ver aqui. Igual eu faço a palestra sem lâmina também, não tem problema, mas se alguém puder me ajudar aqui da casa, saber por que ela não está passando, eu agradeço. Mas a próxima lâmina é a seguinte. Nesta próxima lâmina nós temos determinados momentos da nossa história, e se a gente for perceber isso, deu certo agora, olha aí, é isso aí, obrigado. Então nós vamos perceber ao longo, se a gente fizer uma linha do tempo,
Evidentemente, nós vamos encontrar uma série enorme de momentos, de circunstâncias, onde a violência é que é característica ainda da nossa humanidade. Para a gente perceber os esforços que nós temos que fazer para chegar até esta condição de brandura, porque ainda hoje nos encontramos sob o império da violência, da mais miúda, da mais pequena, até a violência de grandes dimensões. Desde povos remotos, no tempo do Império Romano, passando por vários momentos da nossa história, nós vamos ver ainda a expressão humana sob uma forma de ganância, sob uma forma de poder, sobre intenção de supremacia, até mesmo para tentar fazer valer as suas ideias, independente de qualquer situação, como se fosse a tábua de salvação da humanidade. Então a gente vai percorrendo a nossa história, quando a gente se debruça sobre os livros de história da nossa humanidade, livros que, se a gente levantar, vai pingar sangue, não é? De tanta batalha. Tanto que um historiador grego, Tucídides, quando falou sobre a guerra de Troia, ele diz assim: o que eu vejo são homens querendo reafirmarem suas potências. A guerra é sempre uma afirmação de potência, de um povo sobre o outro, de um grupo sobre o outro, e independente das mortes que se faz, independente das calamidades que deixamos como rastro desta agressividade e violência, a gente se lança ainda a comportamentos desta natureza. Então nós vamos desde o Império Romano, e a gente vai perceber que todos esses impérios que passaram ao longo da história, esse é um detalhe que a gente começa a perceber a partir de agora: tudo aquilo que se forma, que é contrário à lei de Deus, não permanece durante muito tempo. Qualquer império que se estabeleceu sob a forma de violência, ele teve um prazo na história, não se estabelece por muito tempo, porque é contrário à lei de Deus. E a gente vai entendendo nesse processo reencarnatório, a gente vai passando, quantos de nós passamos por estas situações que a gente está vendo aqui nesse quadro, que é um ciclo histórico da nossa realidade, desde o tempo lá do Império Romano, das conquistas que se fez, daquelas pessoas que buscaram o poder a toda forma. Nós temos o caso de Cícero, que foi um eloquente advogado, que foi um senador, e que ele foi também um cônsul romano, que era um cargo nobilíssimo, dos maiores, abaixo daquele que representava o poder efetivo no órgão central, era o cônsul. Só tinham 2 cônsules, pelo menos no período da República Romana, que representavam os fundadores de Roma. Então eram 2 cargos de cônsul que tinham tanto poder quanto o próprio presidente, aquele que representava o poder naquela época, até que se convertesse em império. No período imperial, no período da República, ele foi um expoente. Mas quando as forças se modificaram e um outro polo de direção se direcionou para que Júlio César assumisse, ele, que era do tempo da República, passa a ser perseguido. De perseguidor que ele era daqueles que conspiravam contra a República, passou ele a ser também perseguido, foi morto, esquartejado, o corpo dele ficou na entrada do Senado para mostrar o poder do império a partir de então. E assim foram todos os momentos, 200 anos de cruzada contra o Império Otomano. Foi assim também na grande noite chamada Noite de São Bartolomeu, no século XVI, e que foi uma guerra, que era uma guerra religiosa também, entre protestantes e católicos. A França naquela época estava tendo um desprestígio diante do Papa, e a rainha Catarina de Médici resolve então juntar as pessoas que com ela se aliciavam para restabelecer o poder do catolicismo também na França. E ela então intenta, planeja, promove o casamento da sua filha Margarida de Valois com o príncipe de Navarra, que era um huguenote, que era um protestante. E com este casamento, que aconteceu na igreja de Notre-Dame, em Paris,
ela atraiu vários protestantes que vinham da família de Navarra, que eram protestantes. Diz, olha, este é o momento. Então houve um planejamento para aqueles protestantes todos estarem lá. Fecharam a cidade. Depois do casamento, os católicos passaram a realizar um massacre enorme na cidade, que se estendeu por cidades próximas. Diz que o rio Sena ficou alguns dias banhado de sangue, uma cor avermelhada. Tamanho foi o número de mortes por conta de uma intolerância religiosa, por fazer valer aquilo que eles achavam ser verdadeiramente o caminho e a redenção, como se a redenção pudesse se dar à custa do sacrifício dos outros, com uma completa falta de sentido sobre aquilo que Jesus veio nos dizer, o que representa efetivamente a fraternidade, o amor completamente dissociado daquilo que se aprendeu. E ainda se seguiram a Primeira, Segunda Grande Guerras Mundiais, com também um número extremo de pessoas que deixaram aqui o esforço, o seu trabalho, morreram nos campos de guerra, campos de concentração. Foi um período horrendo da nossa história. E nós nos encontramos ainda aos sobressaltos de um possível momento em que a gente ouve falar, diz, não, mas agora parece que vão atirar uma bomba lá, eles vão revidar, a gente já fica, meu Deus, será que vai ter a Terceira Grande Guerra Mundial? Nós temos bombas atômicas capazes de acabar com a Terra 15 vezes, é o arsenal atômico que nós temos. Imaginem, como é que a gente elabora esta questão da brandura, da mansuetude, no mundo que nós ainda vemos a violência como uma certa tônica da alma humana. Evidente que a gente não pode ser ingênuo. Embora Jesus tenha dito lá em Mateus 5,19, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Esta é a mensagem mais profunda, porque no momento em que a gente resiste ao mal, a gente está agindo da mesma forma. Veja, reagir ao mal é o ato de expor também a beligerância que há dentro de nós. É interessante que às vezes a gente não se dá conta, a vida vai nos apresentando determinadas situações, experiências que a gente vai se conhecendo, porque às vezes a gente tem um lodo lá dentro e que ele está calmo, parece que está lá paradinho, a gente nem toma conta. A gente parece que a gente é uma pessoa branda, uma pessoa pacífica, a gente se abraça, olha, sorri um para o outro, aquela coisa, vê os amigos, vê os espíritas, se cumprimenta bem, aquela coisa toda. Mas se houver uma certa agitação nesta água, às vezes a podridão que estava lá embaixo começa a levantar. É ou não é? A vida às vezes oportuniza essa chacoalhada. A vida da gente está muito bem, de repente dá uma chacoalhada e a gente parece que sai do prumo, porque vem à tona aquele lodo que ainda existe dentro de nós para a gente aprender a se conhecer. Dia desses, já faz algum tempo, e isso me chamou muito a atenção, eu estava assistindo ao filme O Pianista. Eu acho que muitos de vocês devem ter visto, aqueles que não viram, fica o convite. Mas só para dar uma ideia de como é que é essa coisa, que parece que essa água está limpinha, cristalina. Eu estava vendo o filme, e o filme ele se reporta a esse período da Segunda Guerra Mundial, quando os alemães avançam sobre Varsóvia, na Polônia. E tem um rapaz que é o pianista, só que ele é judeu. E como todos os judeus, lá na Varsóvia, nesse período, eles são perseguidos pelos nazistas, que ficaram sob o controle militar da cidade de Varsóvia. E aí é interessante que o filme vai mostrando pedaço a pedaço
uma forma de degradação do ser humano, porque eles começam a ditar determinadas normas e regras para os judeus. Num primeiro momento eles chegaram, não tinha uma certa hostilidade, mas foi indo aos poucos. Um primeiro decreto para que todo judeu comprasse tecido e fizesse uma cruz em todos os seus casacos, para que eles se destacassem dos outros, que ficasse evidente que eles eram judeus. Olha só, eles ainda tinham que arcar do próprio bolso, costurar para serem discriminados socialmente. Olha, ali vai um judeu, ali vai um judeu. Não bastassem isso, eles começaram a limitar espaços aonde eles poderiam ficar. Dali a pouco, sem motivo nenhum, eles pegavam um grupo de judeus que estavam na rua, começavam a dar tiro para o alto e diziam assim: agora vocês vão dançar, porque a gente quer ver vocês dançar. Os soldados ficavam ali, eles ficavam dançando. Olha, agora tu vai dançar com não sei o quê. Ele não gostei da Carol Dum, o soldado ia lá, atirava naquela pessoa. Aí aos poucos foram degradando tanto a questão humana, que eles, os próprios judeus, começaram a se juntar e a armar uma certa subversão, e conseguiram cooptar de alguns outros lugares armamentos, para que eles pudessem então revidar aquela agressão. E eu, quando eu vejo, eu estou indo naquele filme, estou sentindo aquilo que aqueles homens estão sentindo, aquelas mulheres estão sentindo, aquela degradação, aquela perseguição. E quando eles estão armando para pegar determinados armamentos para se imporem contra os judeus, contra os nazistas, eu já estou meio que assim, eu já estava quase pegando uma arma também. Se eu tivesse oportunidade, eu ia ajudar esse povo também. Aí, daqui a pouco eu pensei: mas meu Deus do céu, olha só como é que eu já estou aqui, isso que eu só estou vendo, a coisa não está acontecendo comigo, tão próximo. Eu já estou aqui louco para talvez já pegar numa arma, fazer frente, porque isso é injusto. É esse lodo que está dentro da gente, né? E que nessas horas que a vida chacoalha, isso dá uma subida, a gente olha, às vezes se assusta, mas isso ainda está em nós. Se a gente está habitando ainda esse mundo onde a violência é uma característica, é óbvio que a gente tem ainda um pouco de violência em nós, mais ou menos, cada um de nós de acordo com o nosso grau de evolução, mas a gente tem, e a gente tem que perceber isso para nós podermos ir trabalhando essas situações. Então eu dizia que a gente não pode ser ingênuo de pensar que a violência não resolve algumas questões. A violência resolve, ela resolve, mas tem um detalhe: ela resolve mal e por pouco tempo. Nenhuma violência que se imponha consegue resolver alguma coisa para o todo. Resolve mal e por pouco tempo, porque vai criar um nível de beligerância que sempre haverá necessidade de alguém dar resposta àquela agressão que sofreu. A gente vai ficar vinculado a esse nível de ódio, a esse nível de violência. Então, a violência ela pode resolver, mas ela resolve mal e ela resolve por pouco tempo. Porque a violência ela atropela o espírito natural de sequência da natureza. A natureza ela tem o seu momento próprio para as coisas se darem. Não tem como a gente, através da violência, impor qualquer tipo de mudança. Imaginem se isso fosse da lei da natureza, a violência, Deus estaria nos empurrando a evolução de forma grotesca, violenta, e Deus espera, porque tudo tem o seu momento, tudo. Às vezes a gente quer que as coisas amadureçam antes do tempo, que os filhos, que as pessoas próximas amadureçam antes do tempo, mas não dá. Tudo tem um determinado tempo na natureza, e esse tempo é o tempo de Deus.
Nada dentro da lei prospera com violência. A gente aguarda esse tempo, aprende a aguardar. Se a gente olha e diz assim, meu Deus, olha só, o caldo entornou aqui, a coisa está difícil, mas a gente olha para o lado, mas também olha só quem juntou nessa situação ali, a quantidade perturbada que está, meu Deus do céu. Bom, paciência, isso vai ter um tempo até eles esgotarem esta energia e perceber o equívoco das suas escolhas para se desenvolver normalmente. Não é com violência que a gente vai resolver esta situação. Jesus não resolveu nada com violência. Brandura, ser pacífico, aguardar o tempo. Por isso que agir sobre a brandura, para nós, é mais difícil. É mais difícil. Às vezes a gente quer resolver na base, ali, ser duro, agressivo talvez às vezes, mas não. A brandura aguarda, a brandura espera o tempo, por isso que é difícil. Mas em compensação, tudo aquilo que a gente resolve com brandura é para sempre. Depois que ela foi resolvida, porque aguardou o espírito natural de sequência da natureza, dali para frente é para sempre. Pronto. Porque algo que esperou o seu tempo, que esperou amadurecer, que esperou as coisas se sucederem gradualmente, até que houvesse uma maturação e viesse ao nascimento aquela ideia. Assim foi ao longo também da nossa história, as ideias elas foram amadurecendo ao seu tempo. Jesus disse aos apóstolos naquela época, eu não posso dizer a vocês tudo, porque não é o momento. Hoje, Jesus também ainda não poderia nos dizer tudo. Ele vem nos trazer uma informação daqui ou de lá, daqueles que vem nos revelar, uma terceira revelação, alguma coisa que a gente está madura naquele momento. E assim é dar a cada instante. Ele não podia revelar tudo naquela época. Para aqueles que eram mais próximos, que tinham conhecimento, como Nicodemos, ele disse para Nicodemos, não, Nicodemos, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. O Nicodemos, mas como é que alguém pode, já velho, entrar no ventre da sua mãe? E ele diz assim, mas Nicodemos, tu que é da lei, tu que estuda, não me entende, Nicodemos. Quem dirá os outros? E aguarda, é o tempo de cada um. Então vem dar as informações a cada instante. Às vezes a gente, por ter mais experiência, olha para os filhos, eles estão dando cabeçada, a gente dá uma dica, fala e percebe que aquilo ali é refratário, entrou, caiu. O que a gente faz? Recolhe as panelinhas, Paciência. Ele vai ter que dar uma cabeçada ali para aprender, depois vai lá, bate, volta, mas por aqui não deu. Então tá, vamos tentar de outra forma. Pensa de uma outra maneira, porque a maturidade depende de cada um. Então a brandura é aquela que observa, que percebe esses sinais e procura caminhar nesta direção, não é? Esperando o tempo, esperando que as coisas amadureçam. A brandura age desta forma, sem violência nenhuma. E nós vamos encontrar, quando a gente estuda a evolução espiritual, lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, que é uma característica ainda nossa do espírito imperfeito, alguém que é possuído, e não alguém que possui. Os espíritos imperfeitos são possuídos, eles não possuem a vida, mas são possuídos por ela. Então é as contingências, a vida, os prazeres é que possuem o ser imperfeito. Ele não consegue possuir-se a si mesmo, ele é dominado por estas situações. Ele acha que é alguém livre, mas não é. É alguém que é dominado pelos seus impulsos, pelos seus desejos. Tanto que Santo Agostinho dizia o seguinte, olha, o livre-arbítrio é uma bênção,
Mas para a gente aprender a grandiosidade desta bênção, a gente tem que aprender a dominar a nossa vontade. Porque ter livre-arbítrio e não ter controle sobre a vontade da gente, faz a gente dar tanta cabeçada por aí. Tem algumas pessoas que já estão pedindo para abrir mão do seu livre-arbítrio, porque já fizeram tanta coisa. Zé, eu fui livre para escolher tanto, escolhi mal esse tempo todo, já estou pedindo para Deus, olha, tira meu livre-arbítrio, porque até agora, porque a gente não consegue ter controle sobre a nossa vontade. Por isso que Kant dizia, só é livre aquele que faz o que não quer. Parece estranho, né? Por quê? Porque geralmente o que nós queremos é o que o desejo manda, mas o livre é aquele que consegue contrariar o próprio desejo. Só é livre aquele que faz aquilo que não quer. Então, quando ele deixa que a vida o domine, quando a gente começa então a dominar a vida, a entender a vida nas suas dimensões. E aí tem uma passagem interessante lá na obra Paulo e Estevão, que Estevão é levado para discutir a doutrina de Jesus diante de Paulo de Tarso, que era aquele que coordenava um processo contra os cristãos e principalmente contra Estevão, que era o que coordenava um grupo lá na cidade de Jerusalém. Ele chama então Estevão para que defendesse a posição dele perante o Sinédrio. E aí Paulo começa a provocar Estevão sob o ponto dele defender quem ele representava ali, que era Jesus. Mas vem cá, é esse Jesus que tu defende? Esse Jesus que se deixou levar, que se deixou crucificar, que morreu, esse que tu diz que é o profeta anunciado, que foi anunciado pelos profetas como sendo o Messias, mas que Messias é esse que não pôde salvar-se a si mesmo? E Paulo termina inquirindo Estevão nessa linha: que Messias é esse que você nos apresenta? Um enviado de Deus que não teve poder nem para se libertar, não teve força suficiente nem para descer da cruz? Injusta é essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos. O que Estevão faz? Estevão começa a falar um pouco desta passagem, desde os remotos profetas falando do Messias, e diz que as ideias vão se melhorando com o tempo. Aquele Messias que procurávamos há 600 anos hoje não é mais o mesmo de hoje, porque nós não somos mais as crianças de hoje, daquele tempo. Nós já adquirimos uma nova condição de ver o mundo sob outro prisma. Esse Messias que veio, ele veio nos trazer esta visão dilatada da espiritualidade, da perenitude, da eternidade, da vida do Espírito pujante. E aí ele faz uma analogia linda, inteligente, porque ele diz então assim para Paulo: Israel jamais poderia esperar um Messias a exibir-se num carro de glórias magnificentes do plano material, suscetível a tombar no primeiro resvaladouro do caminho. Tu está esperando que chegasse aqui um rei do nosso povo, em cima de um carro magnificente de glória, puxado por 4 cavalos, potentes, entrando na cidade com vigor, com força, mas que pudesse tombar no primeiro resvalador, no primeiro buraco que tivesse ali? É isso que tu quer? Que ele venha desta forma no plano material? Olha que bonita a imagem, né? Olha, tu quer essa pessoa? Vem ali numa biga, vem correndo, mas tem um buraco, cai a roda dessa biga no buraco, cai ele para frente, morre. Pronto, era esse o teu guia? O teu Messias era esse? Que pode morrer por uma dor de barriga de uma hora para outra? É esse? São as nossas, vejam, conquistas materiais tão fugazes que ele mostra. Diz, não, este que veio é com outro esplendor.
Ele veio falar de uma realeza espiritual, não de uma realeza material. Todos aqueles homens que buscam uma realeza material, eles estão sujeitos à perenidade do corpo. Desapareceu o corpo, ponto. Desapareceu aquele rei, aquele imperador. Já ele era imperador, sim, mas alguém foi lá, deu um tiro nele, deu uma flechada, ele morreu. Tá, agora é o outro, acabou. Agora, aquele que vem para restituir o verdadeiro valor das coisas e que para nos mostrar um reinado de luz espiritual, é de uma outra natureza. Tu não vai esperar que ele venha sob as mesmas leis das glórias humanas. E vejam, Jesus jamais, com a mensagem que ele trouxe, poderia se equiparar às forças daquela época, trazendo um exército de soldados também. Tanto que quando Jesus está com Pilatos e ele pergunta assim: tu és rei? Ele diz assim: olha, se eu fosse rei, eu teria meu grupo de soldados, chamaria todos agora aqui e acabariam agora mesmo com essa situação. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então a gente começa a dilatar esta outra visão. E a brandura, ela tem a ver com estas grandes conquistas da nossa alma. Porque se a gente olhar só sob o ponto de vista material, nós somos extremamente frágeis. A vida corporal é uma vida de muita fragilidade, não é mesmo? Se a gente só pautar pela vida material, ela é de muita fragilidade. A gente está aqui agora, mas a gente não sabe se ainda vai estar aqui daqui meia hora. Tanto que Divaldo Pereira Franco, uma ocasião fazendo palestras aqui no Sul, e ele dá um exemplo até, né, de como a gente agir com brandura, mas colocando as coisas nos seus devidos lugares. A gente acha que o brando é aquele que não tem voz para nada, é uma pessoa, né, extremamente passivo. Não é nada disso. Aí Divaldo estava aqui fazendo uma palestra entre nós, e ele chega, geralmente ele costumava chegar no ambiente uma hora às vezes antes, né? Para conversar com as pessoas, para sentir o ambiente, para autografar um livro, alguma coisa, e assim ele fez. Chegou aproximadamente uma hora antes, e tinha um senhor que já estava por ali, viu o Divaldo chegando, era a primeira vez que ele assistia a palestra do Divaldo, ele vai na direção dele: o senhor é o seu Divaldo? Ele disse: sim, sou eu. Ah, então o senhor é que vai fazer a palestra, então quem sabe o senhor já vai indo lá para cima, já vai ficando por lá. Ele disse: estou na frente de um ansioso aqui. Então uma hora antes ele já quer que eu vá lá para cima para ficar lá. Eu disse: não, meu amigo, é uma hora ainda para a palestra, tem tempo. Não, seu Divaldo, mas não podemos perder tempo, quem sabe o senhor já vai indo para lá. Não, meu amigo, calma, vamos dar um tempinho mais, tem gente se deslocando, vindo para cá, enfim. Deu 15 minutos, esse homem voltou de novo assim: seu Divaldo, olha o horário, calma. Deu mais 15 minutos, meia hora antes para começar, e voltou. Divaldo, quem sabe o senhor já vai indo, foi empurrando. Não, calma, meu amigo. Ele diz assim: todo ansioso tem medo da morte, então agora é a hora. Ele chegou e disse assim: o senhor sabe quantas pessoas no mundo morrem por segundo? Ele disse assim: não, seu Divaldo. Pois é, morrem aproximadamente 600 pessoas no mundo por segundo. Falta meia hora para a gente começar o trabalho. Então, se multiplicar 600 por 60 dá 1 minuto. Se multiplicar por 30 vai dar meia hora. É capaz de morrer toda a plateia antes de eu começar a palestra. O senhor já se deu conta? Ele diz assim: credo, seu Divaldo. E foi embora. Ele diz assim: graças a Deus me livrei desse ansioso. Mas daí ele subiu, quando chegou na hora, foi feita a prece. Quando ele começou a falar, quem é que estava na primeira fila ali? O ansioso. Vocês estavam juntos lá? O ansioso estava ali na primeira fila. Ele começou a falar. Divaldo, quando começou a falar, esse senhor pegou, olhou para o relógio, olhou para o Divaldo, tipo assim: eu estou conferindo o teu tempo, estou cuidando do teu tempo. Aí Divaldo foi, falou, ele ficou o tempo todo olhando. Divaldo daqui a pouco não olhou mais para aquele homem, ficou falou aproximadamente 1h20, 80 minutos, 90 minutos no máximo. Ele terminou a palestra. Quando ele terminou a palestra, as pessoas aplaudiram por generosidade e tal. Estava aquele senhor, aplaudiu também, disse: nossa, o generoso aplaudiu também, mas que bom, ele ficou contente.
Aí quando ele começou a atender as pessoas, esse ansioso estava na fila. Aí quando esse ansioso chegou perto dele, abraçou e disse assim: seu Divaldo, mas o senhor fala, hein, seu Divaldo? E o Divaldo disse assim: mas por acaso tu viu o palestrante mudo? Eu vim aqui para falar? Não, eu quero dizer que o senhor fala muito. O senhor falou quase 2 horas. Ele disse: não foram quase 2 horas, não. Foram 1h15. Foram 60 minutos, mais uns 15 minutos, 75 minutos por aí. Não, mas pareceram quase 2 horas. Aí o Divaldo disse: agora eu vou dar a pá de cal. Porque todo ansioso nunca está onde o corpo dele está, né? Ele vai e volta, vai para tudo que é lugar, ali ele não está. Logo ele não prestou atenção em nada do que eu disse. Então agora eu vou pegar ele. Ah, mas eu vi que o senhor ficou esse tempo todo, por acaso o senhor gostou da palestra? Ah, gostei, então me diga alguma coisa que eu disse que o senhor gostou. Ele olhou para mim e disse assim: tudo, e foi embora. Ele disse: viu, não aprendeu nada, não ouviu nada. É o ansioso, mas Divaldo deu a lição para ele. Então quando a gente está nesse mundo e pode morrer a qualquer instante, é porque há uma fragilidade, a fragilidade material. É isso que Divaldo mostrou para ele. Olha, aqui é uma fragilidade. O público, de repente, pode quase nem vir. Pela estatística, pode acontecer uma certa fatalidade. Então, quem vive sob a natureza da vida material está exposto a esta fragilidade. E o espírito imperfeito, pelo fato das coisas o possuírem, ele acha que vai ter a eternidade aqui, que vai se perpetuar aqui. E não percebe quando as coisas acontecem. Aí vem o pavor, vem o desespero, porque a gente coloca toda a nossa realidade nesta vida que é extremamente frágil. Então, nós percebemos que o trabalho do Evangelho é de justamente ir com o tempo nos convertendo à sua realidade. A mensagem do Evangelho não é a mensagem de nos convencer, porque o convencimento a gente pode ter agora de alguma coisa, mas amanhã ou depois não ter mais, mudou. Mas a conversão é o contrário, porque a gente está falando de uma essência da natureza que é a verdade. No momento em que a gente vai se apropriando da verdade, pronto, é um ato de conversão, não de convencimento. Quando a gente efetivamente conhece a verdade, trabalha pela verdade, procura construir e edificar-se pela verdade, a gente entra num processo de conversão e não de convencimento. E esse processo de conversão, como a gente viu, sem violência, ele se dá com o tempo. Como aconteceu com o espírito de Gregório, lá da obra Libertação, que ficou aproximadamente 400 anos lá no mundo espiritual, e a mãezinha dele orando, acompanhando ele esse tempo todo. Aí, um certo momento, a mãe dele, conversando com o benfeitor, diz assim: olha, graças a Deus agora eu vejo uma certa luz de convencimento, de mudança dele, porque agora ele começa a enfrentar um tédio aonde ele está. Depois de 400 anos, enfrentar um tédio. E é interessante a gente perceber que é da nossa natureza amar e não odiar. A violência faz com que a gente exercite o ódio, mas isso não é da nossa natureza. A vida vai nos proporcionando momentos em que a gente vai se acordando, porque o odiar nos destrói, o odiar nos esfacela. É uma pessoa intranquila, uma pessoa cheia de medos, uma pessoa perturbada por conta do ódio, está sempre em alerta para determinadas situações, não desliga nunca o seu sistema de alerta. Daqui a pouco já está perdendo até a própria estrutura dele de fazer frente a determinadas situações de saúde, por conta disso, desse alerta constante, porque nós não fomos feitos para odiar, nós fomos feitos para amar.
Quando a gente age dentro desta lógica do ódio, a gente vai adoecendo com o tempo, promovendo em nós uma série de situações que vão perpetuando as nossas aflições. Aqueles capítulos que a gente já viu da história, pelos quais nós passamos, talvez ajudamos nas cruzadas, ajudamos na noite de São Bartolomeu. O que acontece? Nós que demos causa a situações como aquelas, a gente vai precisar reparar essas situações. Quando o Espírito se dá conta disso, ele deixa de odiar, porque amar é muito melhor. Amar evita esse desgaste. Então a gente aprende a amar, aprende a ser brando. E a brandura, e aí a gente quer falar um pouquinho assim dos detalhes, do mais simples em termos de brandura, porque talvez a gente não haja das formas agressivas mais severas, mas a gente tem que perceber que a violência ela pode estar sob várias formas. Às vezes pode ser a violência manifestada num assédio moral, né? De um chefe que maltrata um funcionário, de alguém que tem um cargo superior, que distrata um subalterno, que humilha essa pessoa, é uma forma de violência. Quando a gente deixa de pagar o nosso condomínio, não é uma forma de violência? Porque a gente só está pensando na gente, não pensa nos outros. A gente vai deixar de pagar o condomínio, mas os outros vão ter que pagar a fração que a gente não está pagando. É de, não, deixa isso aí. Agora, aquele que é brando, ele sabe das suas responsabilidades. O brando, ele não deixa nenhum prejuízo por conta de um ato dele para qualquer que seja, porque ele percebe isso. Então, é aquele que tem consciência dos seus deveres. A gente chega no final do mês, recebe o nosso salário, de repente a conta de luz é lá no dia 10, e a gente deixa para pagar no dia 10, e deixa para pagar no dia 10 ainda no aplicativo às 20 horas da noite, que é o último horário que a gente pode entrar. E se a gente se esquece, a gente fica no outro dia já, meu Deus do céu, como é que eu me esqueci? Mas deixou até o dia 10, já tinha dinheiro lá no dia 1º. O que ia fazer com esta ninharia até o dia 10? É uma vitória de pirro. A gente parece que, não, mas nesses 10 dias pode ser que o governo edite alguma coisa e me livre disso. Olha, quando que isso vai acontecer? Mas não, a gente deixa lá para o final. Não é assim? Deixa as coisas lá para o final, não, já paga no início. Por quê? Porque isso gera uma cadeia. Quantos são aqueles que são inadimplentes, que não respondem por aquilo que precisam e que acabam arcando, os outros que fazem parte dessa comunidade acabam arcando com isso, mas eles não estão nem aí. Não, eu não vou pagar e tudo bem, mas e os outros? É uma forma de violência. A gente só pensar na gente. É uma forma de violência. Então, quando a gente tem esta visão do todo, desta brandura, a gente sabe, diz, olha, a minha ação é importante, diz, olha, isso é um processo em cadeias, eu vou pagar o condomínio, eu tenho que pagar, é minha obrigação, minha responsabilidade. Se eu deixar de pagar, diz, não, mas eu vou deixar de pagar, depois vai para a justiça, deixa que eu vou ver na justiça lá, depois é tempo, é intimação, é aquela coisa. Mas já viram que a pessoa que deixa assim não é uma pessoa que tem tranquilidade, porque ela está sempre sob sobressalto. Daqui a pouco vem uma intimação que está na hora de fazer audiência, o advogado liga pedindo mais coisa, tem que pagar o advogado, sabe? Fica naquela tensão o tempo inteiro. Aonde está a brandura que a gente poderia levar e conduzir a nossa existência? Então, a gente tem que perceber esses outros detalhes da vida, da agressão verbal, do descaso com a natureza, que são formas sutis de agressão. Mas na medida em que a gente vai aprimorando a nossa condição espiritual, de olhar a vida, de perceber a vida nas suas dimensões, a gente vai percebendo que esse processo de brandura é algo que vai com o tempo
nos abrir portas para uma grande, grande paz interior. A brandura tem a ver com a paz. Esta criação efetiva da paz. Como a gente viu com almas como Mahatma Gandhi. Teve um momento da vida de Gandhi que ele foi fazer o seu último grande discurso, depois de um longo período de jejum. E ele estava na casa de um amigo, e quando ele foi sair, esse amigo era delegado de polícia, ele havia feito um jejum de 1 mês, se recuperou fisicamente e foi fazer esse grande discurso. Então ele estava junto com umas sobrinhas, e ele foi sair. Quando ele está saindo, ele percebe desse amigo, que era um delegado de polícia, que esse amigo pega e coloca um revólver na cintura. E o Gandhi chama ele. Vem cá, o que tu está levando aí? Não, Gandhi, eu estou levando uma arma para te defender, porque tem muito louco e maluco aí, infiltrado, e pode atentar contra a tua saúde, a tua vida. E ele diz assim: mas meu amigo, por acaso tu achas que eu entraria num ato como esse, de resgatar a liberdade do meu povo, de falar a vida inteira que a gente deve exercitar uma resistência civil sem qualquer tipo de violência, que eu fosse basear o meu discurso com base em alguém que fosse meu assecla carregando uma arma de guerra? Jamais, meu amigo. Quem entra numa tarefa como essa, de esclarecer o povo, também jamais teme a morte, porque o brando é aquele que é afirmativo nas suas ações e não recua por nada diante do ideal. O brando, pelo fato de possuir a terra, é porque ele é corajoso. O brando é corajoso. Aquele que se deixa levar, fecha a boca para tudo, esse é passivo, é diferente. O brando, ele sabe o que é o certo, e ele faz o certo independente de ter que pagar com a própria vida física. Isso faz parte. Quantos foram os cristãos que foram em direção ao circo e os seus corpos foram dilacerados lá, mas deixaram um exemplo por aquilo que acreditavam na sua verdade? Então o brando enfrenta qualquer situação. O brando é afirmativo. E Gandhi foi até aquele grande discurso que acabou não fazendo, porque quando ele chega lá, chamam ele Mahatma, e ele se vira. Quando ele se vira, era o agressor que atirou contra o peito dele vários tiros. E ele cai olhando para cima e diz assim: ó Rama, ó Deus. Se ele não fosse brando, ele seria alvejado e gritaria: covarde, falaria mal da pessoa que atirou sobre ele. Mas quem é brando jamais revida, não destila ódio de maneira alguma, mesmo por parte da mão que lhe alveja, lhe tira a vida. Ele é sempre amor. É aquele sândalo que quanto a gente mais bate, mais ele perfuma o ambiente. É como Paulo de Tarso, que foi o vaso escolhido, como lá está em Atos dos Apóstolos, e quando ele é recolhido da prisão de Roma para ser executada a sentença pretoriana, para ser morto através da decapitação, ele vai intimorato, sem medo algum, para se cumprisse aquilo que tivesse que ser cumprido, porque sempre quando ele pôde escapar de uma determinada situação é porque Jesus tinha visto uma certa necessidade que isso se desse, mas naquele momento havia chegado um instante final das suas provas, do seu caminho, e era mais um testemunho, e ele parte intimorato para aquela execução. Diz que na hora, está lá na obra Paulo e Estevão, quando o executor vai levantar o machado, ele treme, e ele diz assim para esse homem: vai, cumpra a tua missão.
Mas eu tenho pena de ti. Mas não precisa ter pena de mim, tu deve ter pena de ti, porque está seguindo as ordens de alguém que faz parte de um império que em breve também se dissolverá, enquanto eu vou ao encontro daquele que é meu Senhor e que está sempre nos dizendo a verdade. Vá, cumpra com o teu dever. E aquele homem bate o machado, baixa o machado, e termina a vida física desse homem que era brando, mas corajoso. Sempre pregou a verdade, independente das consequências. Então, todo o brando é corajoso. Por isso que os brandos também herdarão a terra, porque eles serão mais assertivo naquilo que perseguem, na verdade que faz parte da essência da vida deles, e um dia esta verdade há de efetivamente se estabelecer. Para nós encerrarmos, meus queridos, agradecer aqui a presença de vocês. Eu por mim ficaria falando um pouco mais de tempo, até para retê-los aqui, a minha presença, pela saudade que tinha de todos vocês. Mas enfim, todos nós temos outros compromissos, temos que voltar para os nossos lares, pessoas nos aguardando, e a gente tem um material para sair daqui pensando. Eu queria terminar com uma poesia de Maria Dolores, Cantiga da Esperança, para que a gente jamais perca a esperança na vida, nas circunstâncias. Por mais que sejam difíceis os momentos, por mais que muitas vezes a gente perca a esperança na humanidade, a gente possa ver com outros olhos esta realidade espiritual, que é a pujança que o Cristo nos mostra desse verdadeiro reino. Então diz Maria Dolores o seguinte: alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa, por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa, alma sincera escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa, porque de esfera a esfera ninguém consegue a palma da vitória sem o apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta a maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril, o próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e zelo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração da pedra da montanha, enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que a devora, e espera descansar quando chega escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho os açoites da angústia em torvo redemoinho. Onde não passas, coração querido, e segue sem passar, amando, restaurando, redimindo. Edificando em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás que foi alta, nobre e linda aventura de esperar. E enquanto a noite avança para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las, e subirás para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Muito obrigado.